Por que nós não lemos mais livros longos? Essa pergunta passou pela minha cabeça e eu decidi gravar esse vídeo para falar com vocês a respeito desse tema. Todos vocês sabem que esse canal lida prioritariamente com livros. Eu publico vídeos de comentário, mas eu devo dizer para vocês que os meus vídeos favoritos são as resenhas de livros, são os comentários mais detidos sobre determinados textos. Eu planejo voltar com o quadro Leituras Alemães, eu sempre faço as resenhas dos livros de Edgar Morin, que é um projeto de longo prazo aqui no nosso canal. E esses vídeos são os meus favoritos. E eles exigem de mim o contato com livros e uma lida constante com materiais um pouco mais densos. E eu vejo que as pessoas hoje têm muita dificuldade em empreender essa jornada. Elas não conseguem ler um livro longo, ler um livro maior, por exemplo, um livro com mais de 400 páginas, sem se dispersar, sem experimentar algum tipo de dificuldade. Isso me deixa inquieto porque a maioria dos grandes livros são livros densos, são livros longos, são livros que exigem um aprofundamento e uma concentração da qual hoje poucas pessoas são capazes. E há, sem dúvida, uma série de causas que contribuem para essa dificuldade na concentração. Eu poderia talvez ser redundante e falar do mal que as redes sociais causam. Eu poderia falar das distrações que existem no nosso ambiente, som alto, pessoas que falam de uma forma estridente, que não respeitam o seu espaço, não respeitam o seu tempo, não respeitam a sua atividade de estudante. Eu poderia falar da feiura do ambiente, que de fato prejudica o interesse das pessoas. Poderia falar das dificuldades econômicas que perpassam a atividade da leitura e que contribuem também para que as pessoas leiam menos, que não permitem às pessoas desfrutar do tempo livre necessário ao exercício da leitura. Eu poderia falar de tudo isso e sem dúvida esses fatores colaboram para que você não tenha uma vida de estudos, para que você não consiga ler livros longos. E eu diria que o mais importante nesse aspecto, e o que me parece mais fundamental para além de todos esses fatores, cujo papel não é desprezível, é talvez um certo complexo de inferioridade para o qual concorrem vários influenciadores aqui na internet, relativo a um caráter quase esotérico, quase inacessível de livros difíceis, de livros mais longos. E eu acredito que esse tipo de narrativa, esse tipo de argumentação, ele favorece pessoas que visam a vender um determinado método, vender um determinado curso propedêutico introdutório. A atividade de disponibilizar esse tipo de curso, de vendê-lo, de oferecê-lo ao público não é ilícita, ela me parece muito positiva. Um curso de apresentação bem feito ajuda, coloca chaves de leitura das quais o estudante vai se servir e que de fato vão ajudar a clarear determinadas passagens com as quais às vezes o estudante não sabe lidar e diante das quais o estudante médio poderia se sentir amedrontado, se sentir talvez impelido à interrupção da leitura. Esse tipo de curso é importante, mas ele não pode se tornar um subterfúgio para não ler. E o principal problema de muitos cursos que aparecem na internet é que eles ou são um subterfúgio para você não ler, ou eles se tornam uma desculpa para o aluno se sentir eximido da atividade do confronto com aquela obra mais densa. Então, ou você vai usar esses cursos como uma muleta para dizer eu não vou ler, eu vou ficar indo de curso em curso até eu sentir, e não vai sentir, que está preparado, ou ele diz, esse curso dispensa a leitura do livro. E me parece que ambas as posturas são muito erradas, porque elas desprezam o trabalho que o estudante precisa fazer na própria cabeça e essa confrontação que é, sim, dolorosa, que às vezes não é confortável, aliás, quase nunca é confortável, porém é inevitável se o estudante de fato deseja entender o livro. E para entender o livro, o primeiro passo é ler o livro. Você não pode dispensar-se da leitura de um livro pelo qual você se interessa e que você considera um clássico, uma obra indispensável à sua formação. Você precisa encarar essa obra.
E essa dificuldade que as pessoas sentem hoje com a leitura de livros longos, ela é também devida a essa propagação de uma argumentação de que você precisa de muitas introduções para ler um livro. E às vezes, o mais importante é você se debruçar sobre a obra. É você se despir dos preconceitos e de fato entender. Eu às vezes faço uma brincadeira dos gênios burros. E a grandeza dos gênios burros, de certa forma, é ir ao texto com essa visão ingênua. E essa visão ingênua permite, às vezes, tirar conclusões que um leitor muito experimentado, um leitor com muitas introduções, um leitor munido de comentadores, não vai alcançar. Porque ele já tem aqueles esteios que os comentadores colocaram. É verdade que a maioria das pessoas que se aventura a realizar essa leitura ingênua, digamos assim, não vai chegar ao resultado que um gênio burro chegaria. Dado que o gênio burro dispõe de uma sensibilidade mais refinada. Ele dispõe de uma observação mais perspicaz, a qual às vezes o leitor médio não vai chegar. Contudo, o que me parece importante reter desse gênio burro é uma capacidade de ir ao texto, de não postergar a leitura além do que ela precisa ser postergada. E eu noto que muita gente no meio intelectual brasileiro posterga leituras pelo simples fato de ter medo ou de ter se deixado convencer por uma argumentação que simplesmente proíbe, em termos práticos, o acesso ao texto e que desqualifica aquele leitor que se lança numa tentativa, em vez de ajudá-lo, em vez de lhe oferecer instrumentos para realizar essa leitura. E esse é o lado perverso, talvez, dessa plataformização, para usar o termo do jornal Cidadania Popular. É oferecer muitas chaves de leitura, ou melhor, é de colocar vários empecilhos à leitura e impedir que o estudante acesse o texto. E eu vejo que há uma falta, em muitos desses cursos, de um enfrentamento com o texto. Há, sim, o uso de resumos, há o uso de determinados esquemas, que às vezes, de fato, exercem um papel importante, mas o contato com o texto é fundamental e, de fato, tem que ser a prioridade de qualquer curso de apresentação. E o livro longo, para além dessas minhas observações, precisa ser pensado como um conjunto de sessões menores. E a partir dessa visão de que o livro longo ele se compõe de sessões menores, você consegue avançar à medida que você se coloca o objetivo de ler a primeira sessão, depois ler a segunda, a terceira e assim sucessivamente. Porque às vezes, se você enxerga o livro grande como uma unidade, um bloco, você não consegue conceber a leitura. Mas quando você fraciona, aquele objetivo vai se tornando mais palpável. É uma dica idiota, talvez, uma dica ingênua, mas ela faz muito sentido. Psicologicamente, se você pega um livro grande, você às vezes vai se sentir extremamente amedrontado. Por outro lado, se você pensar, o livro grande se divide em capítulos, em parágrafos, em seções, o que quer que seja, e eu vou ler 10 páginas da primeira sessão por dia. Depois eu leio mais 10 páginas, depois eu chego à segunda sessão, e assim sucessivamente, seguindo esse roteiro de 10 páginas. Se eu consigo realizar essa leitura, se eu consigo meditar sobre as passagens, se eu consigo pouco a pouco vencer aquelas etapas e finalmente entender, ou pelo menos acreditar que entendeu, e depois se servir de comentadores e ir conduzindo esse processo até chegar ao fim, você vai ver que a leitura do livro longo se torna fácil, suave. O entendimento não vai ser fácil, porque o entendimento de uma grande obra não é fácil de modo algum. É um entendimento trabalhoso, é um entendimento que custa o tanto que o autor levou para escrever o livro. Talvez custe menos porque o autor teve o trabalho de pensar, porém vai custar alguma coisa. É ilusão achar que o conhecimento vai vir de forma suave para sua cabeça, por osmose, como as pessoas falam. É impossível. O conhecimento vai exigir de você alguma coisa. Agora, à medida que você vai se familiarizando, à medida que a leitura se torna algo natural na sua vida, claro,
retiradas as distrações, melhorado o ambiente na medida do possível. Se você consegue se isolar, se você consegue se livrar desse barulho, se você consegue se livrar de determinadas pessoas cujas opiniões repelem a busca pelo conhecimento, ou cujas atitudes não permitem que você adquira conhecimento, retirados esses empecilhos, a leitura se torna uma atividade natural. E a extensão do livro se torna uma questão secundária. O livro grande vai ser visto como uma unidade de pequenas seções, de pequenos capítulos, e a partir dessa divisão eu consigo estabelecer metas. E à medida que eu vou lendo, eu consigo vencer essas etapas e eu consigo, de fato, ler um livro longo. Outra coisa que prejudica muito a leitura de um livro longo, essa mania de querer ler muitos livros por ano. Vejam, é importante ler muitos livros? Se forem bons, sim. Quanto mais livros bons você lê e entende, mais inteligente você se torna. Agora, ler livros por ler livros, apenas pelo critério quantitativo, é horrível. É igual a ignorar a nota de rodapé, que foi o tema do vídeo anterior, vai te deixar mais burro. Porque se você persegue apenas o número, você termina o livro sem entender. Daí a nocividade da leitura dinâmica. Uma atividade que visa apenas o quantitativo e impede que você entenda, impede esse tempo que a inteligência precisa para absorver um conhecimento. Então, eliminar esse fantasma da quantidade, esse fantasma de que eu preciso ler muitos livros por ano, e instalar na própria mente esse pensamento de que eu preciso ler bem, de que um livro bem lido, às vezes em um ano, é mais importante do que 12, 24, 48, 96 livros que eu tenho lido de forma porca, eu começo a estabelecer um ritmo. E o ritmo vai aumentando à medida que você desenvolve a sua atenção, que você desenvolve o seu raciocínio, que você incorpora certas referências. Então, a leitura de um texto jurídico, para quem é da área do direito, é muito mais simples, porque as referências citadas ali já são familiares. Se você é especialista numa determinada área, você conhece os autores, quando a pessoa cita, você já sabe, ela citou do livro tal, eu não preciso voltar para aquele livro que a pessoa citou. Eu já sei que ele existe, eu não preciso ir até ele se eu nunca fui. Eu já tenho aquela referência ali, aquele marco já me é conhecido, eu posso prosseguir a leitura. É um processo que com o tempo vai melhorando. É da mesma forma que o treino de um músculo. Você exercita à medida que você bate as metas e você percebe que o processo vai se tornando mais simples. E nesse momento, a quantidade também aumenta. E isso é muito curioso. Realmente uma pessoa que é versada em leitura, que tem o hábito, ela vai ler mais. Ela vai ler mais e vai ler bem. Mas à medida que ela treinou essa habilidade, à medida que ela se aperfeiçoou, se aprimorou, os números dela vão aumentando. É do mesmo modo que um atleta, quando treina um chute, quando treina um arremesso, a taxa de acerto vai aumentando. Por quê? Porque de tanto treinar, você consegue entender a técnica e você dominou aquilo. E à medida que você domina, aquela habilidade vai aumentando. Vejam que não há mistério nenhum em ler livros longos. O importante é que você tenha meta e que você tenha constância, disciplina. Se você tem atenção, se você tem constância, se você tem disciplina, ler um livro longo é a coisa mais fácil do mundo. É igual a ler qualquer livro. Se o livro é curto, se o livro é longo, isso é irrelevante. O importante é que ele é um livro e que ele contém uma informação útil. E o seu objetivo é absorver aquela informação útil. Incorporar aquela informação, incorporar aquela argumentação. Fazer com que ela se torne familiar para você. Se você tem esses objetivos claros, se você tem a disciplina, você conseguirá ler qualquer livro de qualquer tamanho. Basta ter persistência e não queimar etapas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, dê o hype, siga-me nas redes sociais, Matheus Ferraz F, e se quiser apoiar o trabalho, link do LevePix aqui na descrição. Até o próximo vídeo, pessoal.